Antes de vencer Jericó, Josué precisou vencer a si mesmo. Ele estava diante de um desafio gigantesco: liderar o povo de Israel após a morte de Moisés. Imagine o peso disso. Não era apenas substituir um homem, era assumir a missão que Deus havia confiado ao maior profeta da história até então. Josué era um servo, um auxiliar, alguém que seguia ordens e agora precisava dar as ordens. A insegurança era real, o medo palpável. Mas foi exatamente nesse momento que Deus falou com ele de forma direta e poderosa: esforça-te e tem bom ânimo. Essa palavra não foi dita num ambiente tranquilo, mas num contexto de luto, confusão e expectativa. Deus não ignorou os sentimentos de Josué. Pelo contrário, ele os reconheceu e mesmo assim o chamou para seguir adiante. Josué conhecia o povo que agora precisava liderar. Eram homens e mulheres marcados por 40 anos no deserto, testemunhas de milagres, mas também de murmurações, rebeldias e quedas. Como confiar que esse povo o seguiria? Como liderar sem Moisés ao lado? E se ele falhasse? E se Deus não estivesse mais com ele como estivera com Moisés? Essas perguntas não são tão diferentes das que muitos de nós carregamos no coração. Josué se viu em um momento de crise, onde o chamado de Deus parecia maior do que sua capacidade. Mas foi aí que Deus lhe deu uma promessa que mudaria tudo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não era sobre a habilidade de Josué, mas sobre a presença de Deus. Enquanto o povo se preparava para atravessar o Jordão, Josué sabia que esse passo representava mais do que geografia. Era um ponto de transição espiritual. Ele estava à beira de um milagre, mas também à beira de uma guerra. A travessia não era só uma mudança de lugar, mas o início da conquista. Mesmo com a promessa, ainda era necessário fé, obediência e coragem. Josué ordenou ao povo que se santificasse, pois no dia seguinte o Senhor faria maravilhas entre eles. Essa atitude revela que Josué entendia algo essencial: a vitória começava antes da batalha, no coração, na fé e na pureza diante de Deus. Era tempo de preparar a alma, não apenas as armas. Quando finalmente o povo cruzou o Jordão, algo extraordinário aconteceu. As águas pararam de correr assim que os sacerdotes colocaram os pés no rio. Não foi antes, nem depois, foi exatamente no passo de fé. Josué presenciou esse milagre com os próprios olhos e, embora fosse uma confirmação da presença de Deus, também era um lembrete. Ele precisaria obedecer passo a passo. O Deus que abriu o Mar Vermelho com Moisés, agora abria o Jordão com Josué. Mas Josué não era Moisés. E isso era algo que ele precisaria aceitar. O chamado de Deus sobre sua vida não era para ser uma cópia, mas uma continuação. O novo tempo exigia uma nova postura. O momento mais emblemático da trajetória de Josué ainda estava por vir: Jericó. Uma cidade fortificada com muros imensos e soldados experientes. Humanamente falando, era impossível vencer. Mas o que Deus instrui Josué a fazer não faz sentido algum aos olhos naturais. Marchar ao redor da cidade durante 7 dias, em silêncio, e no 7º dia, gritar. Nenhuma espada levantada, nenhuma catapulta, nenhum plano militar. Apenas obediência. Absurda, e foi justamente isso que trouxe a vitória. Josué aprendeu que muitas vezes a guerra espiritual é vencida com estratégias que parecem loucura. Deus queria mostrar que a vitória não dependia de força, mas de fé. No 7º dia, após a 7ª volta, o povo gritou, e os muros caíram. Mas antes da vitória externa, havia uma vitória interna. Josué venceu a dúvida, venceu o medo do ridículo, venceu a tentação de fazer as coisas do seu jeito. Ele confiou em Deus até o fim, e foi essa fé que derrubou as barreiras. Muitas vezes, as muralhas que enfrentamos hoje não são de pedra, mas de incredulidade, trauma, vergonha e passado mal resolvido.
Josué nos ensina que a obediência constante, mesmo quando parece loucura, abre caminho para milagres. Ele não foi apenas um conquistador de cidades, mas um guerreiro da fé, alguém que decidiu crer mesmo quando tudo parecia contrário. Após a vitória em Jericó, Josué não teve descanso. A conquista da terra prometida seria feita batalha por batalha, decisão por decisão. E logo após uma grande vitória, veio uma amarga derrota. Ai! Um exército pequeno derrotou os hebreus. Josué caiu de rosto em terra, confuso e angustiado, clamando a Deus por respostas. Foi ali que o Senhor revelou o motivo. Havia pecado no meio do povo. Alguém havia escondido bens proibidos. Essa foi uma das lições mais difíceis para Josué. Entender que a desobediência de um pode afetar o destino de muitos. O líder aprendeu que conquistas espirituais exigem pureza de coração e que a comunhão com Deus precisa ser contínua. Josué então liderou um momento de purificação e justiça. O povo foi reunido e, diante da presença de Deus, a verdade veio à tona. A desobediência foi confrontada e o povo retomou o temor ao Senhor. Ai foi conquistada na sequência, mas não apenas com estratégia militar. Foi com arrependimento e alinhamento espiritual. Josué aprendeu que o segredo da vitória está na integridade. Não adiantava ser forte se não houvesse santidade. Essa lição ecoa até hoje. Muitas derrotas em nossa vida não vêm por falta de força, mas por falta de obediência. Josué mostra que um líder de verdade corrige o caminho antes de seguir adiante. Conforme os anos passaram, Josué foi envelhecendo, mas seu espírito permanecia firme. Já havia conquistado muito, mas ainda havia terras a serem tomadas. Em seu coração, ele carregava a responsabilidade de manter o povo firme na fé, mesmo depois de sua partida. Por isso, em seus últimos dias, reuniu as tribos de Israel e fez um discurso que ecoaria por gerações. Ele lembrou tudo o que o Senhor havia feito, desde o Egito até ali, e então declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Era o legado que ele queria deixar. Não apenas vitórias militares, mas fidelidade. Josué entendia que o verdadeiro triunfo não era a terra, mas o coração rendido a Deus. A frase "eu e a minha casa serviremos ao Senhor" não foi apenas um lema de Josué, foi um compromisso de vida. Mesmo após tantas batalhas, conquistas e perdas, ele compreendia que o maior desafio não era conquistar cidades, mas manter o coração do povo voltado para Deus. Em tempos de calmaria e fartura, Josué sabia que era fácil o povo se esquecer do Senhor. Por isso, ele não baixou a guarda. Continuou ensinando, exortando e guiando com firmeza como um verdadeiro pai espiritual. O seu maior legado foi mostrar que fé não é apenas para os momentos difíceis, mas para toda a vida. Josué não apenas iniciou a caminhada com Deus, ele terminou firme, fiel e cheio de temor. Josué morreu com honra. Foi sepultado na terra prometida, aquela mesma que outrora havia espiado como jovem cheio de fé. Seu nome ficou gravado não apenas nos livros, mas nos corações. Ele foi mais do que um guerreiro, foi um servo obediente. O homem que enfrentou muralhas, exércitos e até o próprio povo quando necessário, mas que nunca deixou de ouvir a voz de Deus. Josué mostra que a verdadeira liderança está na dependência do Senhor. Que coragem é confiar quando tudo parece incerto. Que fé é caminhar mesmo quando não se enxerga o final da estrada. E que vitória é permanecer firme até o fim. A travessia do Jordão foi apenas o início. Josué, agora à frente de uma nação inteira, carregava o peso da liderança em cada passo. Ele sabia que a terra prometida não seria entregue sem resistência. Canaã estava ocupada por povos poderosos, cidades fortificadas e guerreiros implacáveis.
Mesmo tendo a promessa divina, o medo poderia facilmente se infiltrar nos corações de um povo que vagara por 40 anos no deserto. Mas Josué não se deixou abalar. Ele compreendia que a vitória não viria pela força do braço, mas pela obediência à voz de Deus. Em silêncio, ele orava, pedindo direção, enquanto os ecos do Rio Jordão, ainda frescos em sua memória, lhe lembravam que o impossível já havia sido vencido uma vez. O primeiro desafio concreto foi Jericó, uma cidade impenetrável, cercada por muralhas altas e grossas, vigiada por guerreiros treinados. Aos olhos humanos, seria loucura atacar Jericó sem armamento adequado ou estratégia militar. Mas Deus não precisava de lógica para agir. Ele deu a Josué uma ordem que contrariava todo o entendimento humano: marchar ao redor da cidade em silêncio por 6 dias e no 7º gritar. Josué obedeceu. Mesmo sem compreender o plano completo, ele confiava no caráter de Deus. Cada passo ao redor das muralhas era um ato de fé, cada volta uma declaração de que a vitória viria não da força, mas da obediência. No 7º dia, a tensão tomou conta do acampamento. Os soldados de Jericó zombavam do povo hebreu, julgando-os fracos e supersticiosos. Mas Josué estava firme. Quando o sol se ergueu, ele deu a ordem: marchar. 7 voltas em silêncio. E, então, ao final da última volta, o grito, não de desespero, mas de fé. O som ecoou pelos céus e as muralhas de Jericó, que pareciam eternas, ruíram como areia levada pelo vento. Foi um milagre incontestável. O povo invadiu a cidade e venceu. Josué não celebrou sua própria liderança, mas glorificou o Deus que transforma a fé em vitória. Para ele, cada conquista era uma confirmação. Deus cumpre suas promessas. Após Jericó, o nome de Josué ecoava com força entre as tribos de Israel. Mas a glória não o cegou. Ele sabia que a vitória não vinha de sua estratégia, e sim do poder de Deus. Apesar de ter conquistado uma cidade fortificada por meio de um milagre, Josué permanecia vigilante, pois entendia que o coração humano é frágil e pode se corromper facilmente. Foi então que ocorreu o pecado de Acã. Um dos homens do povo desobedeceu a ordem de não tomar nada do despojo consagrado de Jericó. Escondeu os objetos em sua tenda, achando que ninguém o descobriria. Mas nada está oculto aos olhos de Deus. Israel foi derrotado na batalha seguinte e Josué, confuso, prostrou-se com o rosto em terra, clamando por respostas. Era um momento de quebrantamento, um líder ferido, buscando entender como o pecado de um só homem podia contaminar toda a comunidade. Deus revelou a Josué o pecado oculto, e com dor na alma, o líder precisou enfrentar a corrupção no meio do acampamento. Ele reuniu o povo, e sob direção divina, Acã foi identificado. Não foi uma cena de fúria, mas de solenidade. Josué olhou para o homem que colocara toda a nação em risco. Com voz firme, porém carregada de tristeza, ordenou que o acampamento fosse purificado. A consequência foi severa. Acã e sua família foram executados, e tudo o que havia sido contaminado foi destruído. Era um lembrete brutal de que a santidade de Deus não tolera desobediência. Josué sentiu o peso dessa decisão como uma lâmina na alma, mas sabia que a comunhão com Deus era mais valiosa do que qualquer vida poupada pela omissão. Uma vez purificado o acampamento, a bênção de Deus voltou a acompanhar Israel. Josué liderou a conquista de Ai com sabedoria e estratégia divina. Não apenas atacou, mas elaborou uma emboscada, mostrando que Deus também conduz por meio da inteligência tática. O inimigo caiu na armadilha e foi derrotado. Mas Josué não parou por aí. Sabia que outras batalhas viriam. Então, ele levantou um altar ao Senhor, escreveu a lei em pedras e a leu em voz alta diante de todo o povo.
Homens, mulheres, crianças e estrangeiros ouviram. Foi um momento sagrado, onde a espada e a palavra caminhavam lado a lado. Com o passar do tempo, a fama de Josué se espalhou por toda a terra. Reis inimigos se uniram para lutar contra Israel, mas Deus continuava concedendo vitória após vitória. Josué viu sinais, milagres, traições e alianças. Enfrentou 5 reis unidos em uma só guerra e os derrotou. Viu o sol parar em Gibeão por causa de uma oração, um dia que não teve igual na história. Mas, apesar das conquistas, Josué não deixou que seu coração se exaltasse. Cada cidade tomada, cada rei vencido era devolvido a Deus em honra. Aquele jovem que um dia carregou as promessas de Moisés, agora era a prova viva de que Deus não falha. Quando Josué acordou naquela manhã, seu coração ainda batia rapidamente por causa da visão que havia recebido durante a noite. Não era um sonho simples. Era a voz do Deus vivo, falando com ele como havia falado com Moisés. Naquela visão, Josué viu os muros de Jericó caírem como pó, não por causa dos golpes de espadas, mas por causa dos clamores dos justos e de sua total obediência à ordem divina. Aquela imagem ficou gravada em sua alma como fogo. Ao sair de sua tenda, a luz do amanhecer tocou seu rosto, e seus olhos brilharam com uma determinação que inspirou confiança nos corações das pessoas. Ele sabia que não estavam sozinhos, que o Todo-Poderoso estava marchando à frente, abrindo caminhos onde não havia nenhum, derrubando fortalezas que pareciam impenetráveis. Joshua não era apenas um general, ele era agora o instrumento direto da vontade divina sobre terra. Josué reuniu os sacerdotes e os líderes do povo. Com voz firme, contou-lhes o que Deus ordenara. Marchariam ao redor de Jericó por 6 dias, uma vez por dia, em silêncio absoluto. No 7º dia, marchariam 7 vezes, e ao final, os sacerdotes tocariam as trombetas e o povo gritaria com toda a força de suas almas. Para os guerreiros acostumados a batalhas sangrentas, aquilo soava estranho, quase absurdo, mas ninguém ousou questionar. A fé que tinham em Josué era reflexo da fé que viam nele em relação ao Senhor. A multidão ouviu, compreendeu e aceitou, não pela lógica humana, mas pela obediência à palavra divina. O campo se encheu de um silêncio reverente. Eles estavam prestes a participar de um milagre. Não era uma guerra comum, era uma guerra santa, dirigida por mãos invisíveis. A primeira marcha ao redor de Jericó foi um teste de fé. O povo caminhava em silêncio, com o som das trombetas sendo o único ruído que ecoava pelas muralhas. Os habitantes de Jericó, incrédulos e arrogantes, observavam do alto das torres, rindo e zombando dos israelitas. Eles acham que vão nos assustar com música, diziam, mas Josué caminhava firme, seu rosto como pedra, seu olhar voltado para o invisível. Cada passo era uma declaração de confiança. Cada volta era um grito calado de obediência, e os céus observavam. Os anjos caminhavam invisivelmente ao lado do povo. O que os inimigos viam como loucura era, na verdade, a preparação de um terremoto espiritual prestes a destruir os alicerces da fortaleza. Dia após dia, a cena se repetia. O sol nasceu e os israelitas cercaram a cidade como sombras silenciosas. Mas a atmosfera tornou-se cada vez mais densa, como se o próprio ar carregasse uma tensão invisível. Os corações em Jericó começaram a tremer, embora seus lábios ainda zombassem. Algo estava mudando. No 7º dia, o povo acordou antes do amanhecer. Eles se alistaram com uma solenidade diferente. Desta vez, Joshua não precisou dizer muito. A expectativa falava por si. O povo sabia que aquele era o dia em que a promessa seria cumprida. E enquanto se posicionavam para começar a marcha final, o céu estava coberto por nuvens pesadas, como o próprio Deus estando prendendo o vento.
O silêncio que pairava sobre o acampamento israelita naquela alvorada era palpável, carregado de uma expectativa quase física. O céu, antes salpicado de tons rosados, agora se vestia de um cinza denso, prenunciando a solenidade daquele último ato. Os guerreiros, com seus rostos marcados pela poeira da jornada e pela intensidade dos dias precedentes, aguardavam em seus postos, cada coração pulsando em uníssono com o ritmo lento e compassado dos seus próprios passos. Não havia mais a vivacidade curiosa dos primeiros dias. Em seus olhares, fixos nas imponentes muralhas de Jericó, que se erguiam como um desafio silencioso, refletia-se uma fé madura, forjada na obediência e na confiança inabalável nas promessas divinas. A brisa matinal gélida roçava suas vestes, trazendo consigo o eco distante dos preparativos finais, o ajuste das sandálias, o aperto firme nas lanças, a respiração profunda que antecede um momento decisivo. A própria natureza parecia reter o fôlego, como se reconhecesse a iminência de um evento que transcenderia a história humana. Josué, ereto como um carvalho antigo em meio à sua gente, elevou sua voz, não em um brado de guerra, mas em um tom solene e firme que ecoou pelo vale. Cada palavra era carregada do peso da liderança e da certeza da promessa divina. Seus olhos percorreram as fileiras dos soldados, transmitindo uma calma inabalável que contrastava com a palpável ansiedade do momento. Ele relembrou a ordem do Senhor, a estratégia aparentemente paradoxal que lhes fora confiada: marchar em silêncio, a arca da aliança à frente, os sacerdotes soprando as trombetas de chifre de carneiro, e então, no 7º dia, circundar a cidade 7 vezes antes do sinal final. Sua voz ressoava com a autoridade de quem havia falado face a face com o Todo-Poderoso, e suas palavras eram como sementes de fé plantadas nos corações dos seus liderados, fortalecendo-os para o ato derradeiro de obediência. E então o movimento começou, lento, deliberado, quase ritualístico. A arca da aliança, envolta em seu mistério e glória, era carregada à frente, o símbolo tangível da presença divina em meio ao seu povo. Os sacerdotes, com suas vestes brancas e imaculadas, seguiam de perto, seus lábios pressionados contra os chifres de carneiro, prontos para emitir o som que selaria o destino da cidade. Os guerreiros, em fileiras ordenadas, marchavam em silêncio sepulcral, seus passos sincronizados, ecoando suavemente na terra poeirenta. A cada volta ao redor das muralhas imponentes, a tensão aumentava, um nó se apertando na garganta de cada israelita. Os habitantes de Jericó, observando do alto com uma mistura de escárnio e apreensão, não conseguiam decifrar o significado daquela estranha procissão. Para eles, era apenas um ritual sem sentido, uma demonstração de fraqueza. Mal sabiam que cada passo silencioso era um ato de fé poderoso, uma declaração silenciosa de confiança no poder de um Deus invisível. A 6ª volta completou-se sob o mesmo manto de silêncio reverente. O sol começava a declinar no horizonte, tingindo as nuvens carregadas de tons alaranjados e vermelhos, como se o próprio céu prenunciasse a iminência de um clímax. A tensão entre os israelitas era quase palpável, um fio invisível que ligava cada coração em uma única expectativa. A fé, nutrida pela obediência constante, brilhava em seus olhos, uma certeza silenciosa de que o impossível estava prestes a acontecer. Para os habitantes de Jericó, entrincheirados em sua arrogância e incredulidade, a repetição daquele ritual estranho só servia para reforçar seu desprezo. Eles zombavam, lançando palavras de escárnio e risos debochados das muralhas, cegos para a força invisível que se acumulava a cada passo daquela marcha sagrada. Não percebiam que o silêncio dos israelitas
era mais poderoso que qualquer grito de guerra, que sua aparente passividade era a manifestação de uma confiança inabalável no poder divino. Então, Josué ergueu seu cajado, o mesmo que outrora se estendera sobre o Mar Vermelho, e sua voz ecoou, não mais em uma instrução silenciosa, mas em um brado poderoso que cortou o ar carregado de expectativa. Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Naquele instante, o silêncio que os envolvera por 7 longos dias se rompeu em uma explosão sonora avassaladora. Milhares de vozes se uniram em um clamor uníssono, um grito de fé e triunfo que reverberou pelas colinas ao redor. Simultaneamente, os sacerdotes sopraram as trombetas de chifre de carneiro com toda a força de seus pulmões, produzindo um som estridente e sobrenatural que parecia vibrar nas próprias entranhas da terra. Era o sinal, o momento culminante de sua obediência, a entrega total à promessa divina. E então, o impensável aconteceu. As imponentes muralhas de Jericó, que haviam resistido a incontáveis cercos e séculos de história, começaram a tremer. Não foi um tremor de terra comum, mas uma vibração profunda e sobrenatural que parecia emanar do próprio âmago da criação. Lentamente a princípio, e depois com uma velocidade aterradora, as pedras maciças se soltaram, rachaduras profundas serpenteando pela sua estrutura, até que, em um rugido ensurdecedor, as muralhas desabaram. Era como se uma força invisível e colossal as tivesse empurrado para baixo, reduzindo a fortaleza outrora inexpugnável a uma montanha de escombros e poeira. O chão tremeu sob os pés dos israelitas e uma onda de choque percorreu o ar. Mas em meio ao caos e à destruição, havia um silêncio de admiração e espanto. O milagre havia se manifestado diante de seus olhos, a prova tangível do poder ilimitado de seu Deus. Em meio à poeira e aos escombros, a ordem de Josué ecoou novamente, clara e firme: subi e tomai a cidade. E o povo de Israel avançou, não com a fúria cega da batalha, mas com a convicção serena daqueles que testemunharam um milagre. Não houve resistência significativa. O medo paralisara os corações dos habitantes de Jericó, e a proteção divina envolvia os israelitas como um escudo invisível. A cidade, antes um símbolo de poder e segurança, agora jazia vulnerável sob seus pés. Cumprindo a ordem do Senhor, eles derrotaram seus inimigos, mas pouparam Raabe e sua família, lembrando-se da promessa feita aos espias em nome da misericórdia divina. A vitória não era deles por sua própria força ou estratégia, mas um presente gracioso do Altíssimo, uma demonstração palpável de sua fidelidade à aliança. E ali, naquele lugar de vitória esmagadora e manifestação do poder de Deus, Josué se prostrou em adoração e todo o povo o seguiu. Seus corações transbordavam de gratidão e reconhecimento. Eles haviam testemunhado em primeira mão que não há muralha, por mais alta e forte que seja, que possa resistir ao poder do Senhor quando seu povo age em fé e obediência. Aquele dia selou não apenas a conquista de uma cidade, mas a confirmação da promessa divina e o fortalecimento da fé de uma nação. Que esta história ecoe em nossos corações hoje, lembrando-nos de que as batalhas que enfrentamos não são apenas físicas, mas espirituais, e que a vitória reside em nossa confiança inabalável naquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta poderosa história de fé e obediência. Obrigado por nos mostrar que, através da nossa confiança em Ti e da nossa disposição de seguir as Tuas instruções, mesmo que pareçam impossíveis, podemos testemunhar Teu poder se manifestando de maneiras surpreendentes. Que possamos aprender com o exemplo de Josué e do povo de Israel, buscando sempre a Tua vontade e confiando em Teu tempo perfeito. Fortalece a nossa fé, Senhor, para que possamos
derrubar as muralhas que se levantam em nossas vidas e experimentar a vitória que só Tu podes dar. Amém. Esperamos que esta história tenha falado profundamente ao seu coração e edificado a sua fé. Se você foi abençoado por esta mensagem, pedimos que se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, ative as notificações para ser avisado de cada novo conteúdo. Compartilhe esta história com outras pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança e deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais vidas. Gostaríamos muito de saber como esta palavra falou com você. Deixe seu comentário abaixo e, se sentir à vontade, compartilhe seu testemunho de como Deus tem agido em sua vida. Sua experiência pode encorajar muitas outras pessoas.